Ah, eu estou depressiva, ah, eu estou triste, ah, eu não quero mais saber do meu marido, ah, eu não tenho vontade de trabalhar, até o trabalho incomoda. E às vezes essa falta de ânimo, de disposição ou essa ansiedade está exatamente numa carência hormonal, num desequilíbrio hormonal que pode ser ajustado. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Abro a porta do consultório com uma amiga e, gente, hoje eu vou deixar o tablet de lado, porque a conversa com ela é tão facilitada e vocês vão ver. Renata, minha amiga, muito obrigada, de verdade, um prazer estar te recebendo aqui. E não só por ser uma grande amiga, por ser essa mulher, essa médica que já atua e defende a terapia hormonal há mais de 15 anos. Eu vi a Renata nervosa, inclusive quando você gravou um vídeo, né, quando estavam cancelando os pellets, alguma coisa assim. Outubro, dia 18 de outubro do ano passado, uma covardia, às 18 horas, no dia do médico. Foi. E aí ela viajou, falou, chega, tô indo viajar, porque ela adora viajar, porque eu não tô acreditando nisso. E é isso, quero que você fale da sua história, de como começou essa questão da terapia hormonal, que você foi sua grande... inspiração. Né? Não foi cobaia, foi inspiração, porque olha esta mulher e, como ela sempre fala, né? Essa história tem tudo a ver com essa Renata que existe aí hoje, né? Então, muito bem-vinda e obrigada por estar aqui mesmo. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite. Foi difícil a gente conciliar o horário, era convite, agora não posso, né? Mas aí eu cheguei de viagem, segunda-feira de madrugada, trabalhei a semana inteira, estou aí no jet lag ainda, estou um pouco cansada, o rosto está um pouco pesado, mas hoje de manhã eu falei assim, Carol, estou em casa, dá para, vamos, ajustamos, e aqui estou eu, sem nenhum roteiro, sem nada, e vamos ver o que vai sair daqui, né? Isso. Espero que seja bom, que vocês aproveitem, que tenha bastante conteúdo aí, depois se tiver alguma dúvida, se a gente precisar fazer algum outro vídeo, a gente faz, sem problema algum. Então, conta como é que é a terapia hormonal e essa decisão na carreira, inclusive em uma das nossas últimas conversas que eu descobri que você também trabalhou na secretaria, né? E trabalhei na Secretaria de Saúde por 20 anos e eu decidi parar de trabalhar na Secretaria de Saúde exatamente porque a demanda cresceu demais. Então, eu não estava dando conta da secretaria e mais o consultório, e que depois virou clínica.
e que aí foi crescendo muito rápido e eu tinha que dar conta de tudo isso. E a minha exaustão era tanta que eu saía do hospital às 7 horas da noite, porque o horário era de 7 da manhã às 7 da noite, eu estava dormindo na estrada, dirigindo. Então, ficou muito perigoso e eu tive que tomar a decisão. Ou eu trilhava um caminho que estava em ascensão e eu precisava fazer aquilo ali crescer cada vez mais, ou eu ficaria ali na Secretaria de Saúde esperando a aposentadoria, tão famosa aposentadoria, né? E às vezes o esperar, na verdade, é a perda de tempo. Porque quando você sai da sua zona de conforto, é que você vê o quanto você estava deixando de fazer, esperando a zona de conforto terminar e você depois passar por uma fase que talvez você achasse que estava tendo ganho nessa espera. Na verdade, quando eu decidi sair, no primeiro mês que eu saí, foi um ganho absurdo financeiro. E eu não vou dizer que o lado emocional ficou bom, porque trabalhar na Secretaria de Saúde por 20 anos, por mais ruim que seja, algumas coisas acontecem lá, era como se tivesse tirado um pedaço de mim. Porque você sente falta daquela rotina, você sente falta daqueles pacientes Sim. que você acolhia e que precisava de você, né? Então, assim, é como tirar, vamos fazer uma comparação assim meia grosseira, né? Como se tirasse um órgão de você e você tivesse que se adaptar a uma nova situação, né? E por falar em tirar órgãos, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, o apego, né? De nós mulheres com o nosso útero, né? O que vem a ser o útero nessa fase agora da nossa vida. E a gente vai falar sobre isso porque tem muito um apego. Então, sair da Secretaria de Saúde para mim foi uma perda emocional, não financeira, mas foi um ganho financeiro, mas uma perda emocional que eu tive que trabalhar isso e tudo que a gente perde, a gente tem que reformular a nossa cabeça, né? E o meu cansaço todo, a minha exaustão toda começou mais ou menos aos 35 anos de idade, e que eu levantava para trabalhar pela manhã, eu simplesmente tomava o café da manhã, voltava, deitava, levantava as pernas, porque eu tinha taquicardia, eu tinha um cansaço extremo, uma exaustão absurda, e nenhum colega médico descobriu o que eu tinha. Nada que era feito resolvia para o meu cansaço. Eu estava com 35, 36 anos de idade, e aquilo foi passando, eu entrei num quadro de depressão, comecei a tomar antidepressivos, e eu tinha, na verdade, um transtorno bipolar. E você só procura o colega médico quando você está onde? Na depressão, você não procura quando você está na euforia. Quando você está na euforia, você está muito bem. E foi um período que eu tive que entrar com alguns atestados médicos na Fundação Hospitalar, na secretaria hoje, né? Porque eu não conseguia ir trabalhar. Tamanho era o cansaço, tamanho era a exaustão que eu estava apresentando e nada era descoberto, né? Então, é aquela coisa toda, você faz o exame, você olha o papel, mas não olha o paciente. Então, eu estava indo aos colegas médicos que olhavam o papel e não olhavam para mim. Incrível, e isso acontece até hoje. Tá? E isso é uma coisa importante a ser salientado e dito aqui. Não olhem para o papel, olhem para o paciente. Veja qual a qualidade de vida desse paciente. Nessa consulta que a gente faz a primeira vez com o paciente, é uma consulta extensa de 1 hora e meia, em que a gente aborda tudo, inclusive a parte psicológica. Porque tratar o paciente não é só simplesmente dar o remédio. Como é que está a saúde mental dele? Como é que está o interior? Como é que está a família? Como é que está o relacionamento, né? Então, tudo isso faz uma mudança na sua rotina que, às vezes, estressa. E com esses estresses todos, você tem um desequilíbrio hormonal imenso no seu organismo. Desde a perda da qualidade do sono, aí já vem toda uma cascata de coisas que vão acontecendo quando você não dorme bem, quando você começa a descontar a sua ansiedade na comida, e você começa a engordar, e aí você começa a ficar deprimido com aquilo que você está vendo e não tem solução. Então, tudo é abordado numa consulta, tá? E aí acaba que essa consulta ela fica tão íntima que os pacientes começam a me verem como amiga, né? Então, é uma aproximação muito interessante e, às vezes, não vou dizer às vezes, mas quase que 90% das vezes, eu sou muito direta, né? E, às vezes, eu sou muito enfática e, às vezes, eu chego a ser, talvez, colocar o dedo na ferida, assim, bem no centro e fazer você sentir a dor. E depois você ficar um pouco assustado, nossa, ela foi muito direta comigo, nossa, ela falou assim, sem, né? Mas, na verdade, às vezes você precisa de um sacode.
Ei, quem é você? Vamos para frente? Vamos. Por que você ainda não fez isso? Por que ninguém falou isso para você ainda? E às vezes a pessoa fala assim, nossa, realmente, nunca ninguém tinha falado isso para mim. Então, às vezes, é uma consulta para dar um choque em você, te jogar na parede e falar assim, acorda, vamos levantar. E voltando à minha história, eu entrava com atestados médicos, melhorava, voltava a trabalhar, melhorava, voltava a trabalhar. E assim, quando chegou aos 42 anos de idade, eu entrei na menopausa. Então, na verdade, tudo que estava acontecendo comigo, eu estava no climatério, que é aquele declínio hormonal que normalmente começa aos 40 e vai até os 50, mais ou menos, depois você entra na menopausa. O meu começou antes, porque aos 42 eu parei, ou seja, o meu declínio hormonal começou aos 32. E eu já estava com essa queda hormonal que nada apresentava no papel. Só apresentava na minha exaustão, na minha qualidade de vida, que estava cada vez pior. E com isso reflete dentro de casa, porque você começa a ficar mal-humorada, você começa a ficar irritada. Daí vem o quê? A famosa predominância estrogênica, que é o que a gente fala, o primeiro hormônio que a gente começa a perder, a diminuir na nossa vida, é a progesterona, que normalmente começa aos 35 anos de idade a cair, em que você começa a perder a sua capacidade de ovulação, sua capacidade reprodutiva começa a diminuir. O meu começou antes. Então, o que aconteceu? O estrogênio é um hormônio proliferativo, é um hormônio que te prepara para uma gravidez e a cada mês ele vai ciclando. Vai aumentando, chega ao pico, depois ele vai diminuindo. E existe o segundo hormônio, que é a progesterona, que é o primeiro que cai, que faz esse equilíbrio. Então, quando você começa a entrar num climatério, numa queda hormonal, quem para de ser produzido? A progesterona. E esse aqui predomina. Então, a predominância estrogênica, o que é? Não é que eu estou produzindo mais estrogênio, não, de jeito nenhum. Eu parei de produzir quem equilibrava. Daí você se torna o quê? Explosiva, irritada. E vem os sintomas de depressão. E você fica aquela pessoa praticamente que insuportável. Né? E vem o cansaço todo, porque aí você já não dorme direito, não tem mais a progesterona para equilibrar, para te dar aquela paz. Por que a grávida é aquela paz de pessoa, onde encosta, dorme? Porque a produção de progesterona é altíssima pela placenta. Então você fica uma paz. Então, na verdade, essas alterações de humor, em que você vai parar num psiquiatra, você não precisa de ir para o psiquiatra. A alteração está no seu hormônio. Se você corrige a parte hormonal, você não precisa ir para a psiquiatria. O problema é, quem vai te dizer que é a parte hormonal? Algum médico tem que te dizer. Mas o que a gente tem hoje em dia? 80% dos médicos ainda são contra a reposição hormonal. Sim. E a primeira pessoa que você vai confiar é o médico. Se você vai à frente ali para poder resolver o seu problema, e se ele já for a barreira da reposição hormonal, quem mais você vai ouvir? Se 80% são contra. Então, hoje em dia, o que a gente mais faz são vídeos, são informações, para levar ao paciente, para abrir a mente de que existem médicos olhando papel mais do que olhando para você. Essa é uma questão importante. Para de olhar o papel, olha para o seu paciente, tenha uma conversa com ele e veja o que está acontecendo na vida dele. E quando isso aconteceu comigo, de eu entrar na menopausa, eu falei, pronto, e agora? Remédio de farmácia eu não podia usar, porque o que a gente tem nas farmácias? Hormônios não bioidênticos. Ou aqueles que são bioidênticos, a partir do momento que você toma, ele passa por uma metabolização hepática e ele vira um sintético. Você não tem mais o hormônio como ele foi administrado. Por isso que as vias de administração, depois a gente pode falar, principais são transdérmicas, vaginal e em forma de implante. O único hormônio que a gente dá via oral hoje em dia, que a gente pode usar, é a progesterona. Então a gente pode fazer a progesterona via oral e pode fazer a progesterona via vaginal. Via vaginal, a absorção dela é completa, porque não tem passagem hepática, não tem metabolização, não tem nada. Então, quando você põe uma progesterona via vaginal, você pode ter certeza que você vai ter praticamente 100% de absorção dela. Já o via oral, você tem um pouco de perda, mas não é uma via ruim para a progesterona. Tá? E a progesterona é um hormônio que a gente deve abordar, inclusive, antes mesmo de chegar aos 30 anos de idade.
Porque as meninas elas já começam com essa alimentação hoje em dia de muito iFood, de isopor, de plástico, trazer para o organismo delas substâncias sintéticas que ocupam os receptores hormonais. Então elas começam a engordar antes do tempo, elas começam a menstruar antes do tempo, elas começam a ter alterações menstruais durante a vida dela, exatamente por alimentação irregular. Então, se você vê, tudo puxa. Está ligado, né? É o sono que está ruim, é a alimentação que está inadequada, é a falta de atividade física. Então, é assim, é um assunto tão abrangente que eu acho que a gente ficaria aqui o dia inteiro falando sobre isso. Não, você pode voltar, com certeza, é muita coisa, né? E a gente vai marcar outras oportunidades, porque realmente, você falou aí de vias de administração, é importantíssimo entender o que é cada uma e o que é realmente esse chip. Se é um vilão, como todo mundo vê, e não, você não está fazendo reposição quando ela está sendo passada. É reposição também. É reposição, mas qual é a qualidade dessa reposição que você está passando? Né? Então, vamos voltar aqui à história. Quando eu entrei na menopausa, aos 42 anos, eu falei, e agora? Quem vai me tratar? Eu preciso me tratar. Eu preciso me tratar. Afinal de contas, a minha especialização é de ginecologia. Então, eu tenho que me tratar. Então, todas aquelas pacientes que chegavam a mim cansadas, agora eu era a minha paciente. E eu falei, e agora? Eu não posso usar hormônio de farmácia, porque hormônio de farmácia aumenta o risco de câncer. Eu não tenho histórico de câncer, mas eu tenho histórico de varizes. Quando eu tomei anticoncepcional na minha vida, naquela época que a gente tomava por causa de ovário policístico, aumentaram vasinhos. Então, eu sabia que eu não poderia fazer nunca uma terapia de reposição de farmácia, porque era um hormônio sintético. E eu precisava da reposição. Foi quando apareceram as oportunidades de fazer cursos, né, e especializações na parte hormonal. E eu fui. E nesta aula, na época ainda era diapositivo, né? Cada slide diapositivo que ia passando, eu me via ali, completamente sintomática, passo a passo. E quando veio o hormônio cortisol, que eu olhei aquilo, que eu ia aos endocrinologistas e ninguém falava sobre cortisol, eu falei, gente, e aí o assunto era fadiga adrenal, burnout. Quem estava nele? Eu. Quando terminou a aula, o tempo de aula, né, o curso todo, foi a parte prática. E nessa parte prática, alguns colegas tinham feito exames para si próprios e para colocar implantes neles. As aulas eram sobre implantes hormonais. Eu não fiz exame nenhum. Eu simplesmente deitei na maca e falei, eu quero este. Eu escolhi o que eu queria que colocasse em mim pela primeira vez, os hormônios. Eu coloquei 5 tipos, 5 hormônios. E eu saí de lá com esses implantes. O primeiro hormônio que age de forma mais rápida no seu organismo, na primeira semana, ou então no segundo ou terceiro dia, é o cortisol. Na segunda semana, eu comecei a viver. Eu acordei outra, a minha vida mudou, eu fiquei ativa, eu pensava, eu não tinha queda de pressão, eu não tinha taquicardia, eu não tinha cansaço, eu era uma outra pessoa completamente diferente. E com 30 dias, que a parte sexual estava declinando também por causa da carência hormonal, com 30 dias eu ataquei meu marido. Então, assim, a parte sexual veio, aflorou. Falei, meu Deus, quanta qualidade de vida eu estava perdendo. E aí veio todo o equilíbrio. Foi, inclusive, com essa terapia de reposição hormonal que me encorajou a levar a clínica para frente. Porque eu estava tão cansada que eu estava naquele conforto da Secretaria de Saúde, fazendo consultório, ganhava ali legal, muito bem, estava levando a vida. A gente tinha uma condição financeira muito boa, por crescimento próprio, que a gente veio lá de baixo, tanto eu quanto ele. E eu comecei a levantar, e eu tive que ainda esperar uns 2 anos para poder falar assim, gente, eu preciso mudar a minha vida com essa terapia de reposição hormonal, eu sou outra. A minha produtividade cresceu muito, as minhas ideias afloravam, não cabia mais no meu tempo o que eu queria fazer. E aí passou a ser um incômodo.
E aí os colegas de trabalho falavam, você vai fazer aposentar? Calma, só falta 8 anos. Gente, 8 anos é muito tempo. Sim. Parece pouco, mas não é. Quando você tem muitas ideias, você quer colocar aquilo ali. E uma das coisas que me ajudou a tomar essa decisão na minha vida foi a terapia de reposição hormonal. Então, o que eu quero dizer para vocês? Prestem atenção. Muitas vezes a gente está apática, a gente está sem vontade de fazer as coisas, e aí a gente começa a ter um olhar pessimista. Eu estou depressiva, eu estou triste, eu não quero mais saber do meu marido, eu não tenho vontade de trabalhar, até o trabalho incomoda. E às vezes essa falta de ânimo, de disposição ou essa ansiedade está exatamente numa carência hormonal, num desequilíbrio hormonal que pode ser ajustado. Mas o que as pessoas fazem com mais rapidez? Quero um remédio para eu tomar. Aonde que eles vão? Ao psiquiatra. Os psiquiatras deveriam fazer um curso de terapia de reposição hormonal, exatamente para poder ver que muitas doenças ali estão relacionadas à carência hormonal. Aí vamos lá. O psiquiatra vai querer fazer? Ou ele vai querer o paciente dele todo mês no consultório, pegando a famosa receita do antidepressivo? Da lisdexanfetamina para levantar, para você passar o dia, e o outro para te apagar, para você dormir. Então, quando você vai ao psiquiatra, raramente um psiquiatra pede um exame de sangue seu. Poucos psiquiatras encaminham um paciente para uma terapia de reposição hormonal. É vergonhoso dizer isso, mas existe. É a manutenção do seu consultório, é a manutenção do seu dia a dia, né? Então, por covardia de ação, eu não vou te ajudar, porque senão eu não tenho você aqui. Porque você vai sair do antidepressivo, você vai sair do remédio para dormir, você vai sair da sua receita amarelinha de Ritalina para você acordar e do seu Zolpidem para você dormir. Você precisa de mim, então você precisa voltar. Por que eu vou te melhorar? Vou te prescrever. E aí vem a indústria farmacêutica, mais covarde ainda, porque ela quer vender remédio. Uma terapia de reposição hormonal deixa de vender remédio. Pessoas inteligentes precisam parar, pensar e saber que, se eu equilibro um paciente, ele não vai ter dores. Porque o hormônio responsável pela lubrificação articular é o estrogênio. Quando é que você começa a adoecer na sua vida? 40, 45, 50, daí para diante, por causa do declínio hormonal. Quando você piora? Quando você para de menstruar. De 50, 52 para frente. Você levanta de manhã, você está endurecido, as suas mãos doem, o seu corpo dói. Por quê? Está faltando estrogênio, você começa a derreter, a sua pele vai embora. Doutor, passa um colágeno. Que colágeno? O melhor colágeno para você é o estrogênio. É o que você estava produzindo. E aí você passa a sua vida inteira, de 8 anos de idade, que agora começou mais cedo, né? As meninas começaram a menstruar mais cedo. De 8 anos de idade até 45, 50 anos de idade, produzindo um hormônio fantástico para a sua vida, que é o estrogênio. Agora ele é o vilão do câncer? O vilão do câncer é a sua pílula, que você passa lá na farmácia, que você compra sem receita. Você precisa de receita para comprar pílula? Não. Você compra. Cadê a preocupação da sociedade médica com o uso de hormônio? Está sendo prescrito e está sendo vendido um hormônio sintético sem receita. Leia a bula do seu anticoncepcional. Aumento de trombose. Sim. Aumento de quadro depressivo. Aumento do risco de câncer, de demência, de Alzheimer. Está na bula. Mas você vai lá e compra. Cadê a preocupação? A preocupação está na venda. E eu falo aqui abertamente, porque eu recebi uma carta dizendo que eu não poderia trabalhar com terapias que revertessem a idade, entre aspas. Reverter o que é? Você ir contra o estado fisiológico de envelhecimento. Como não? Como que eu não vou ajudar um paciente a ter uma qualidade mental boa? Como eu não vou ajudar um paciente a não perder massa magra? Eu tenho que entrar com hormônios.
Então, teoricamente, eu estou indo quando o processo de envelhecimento. Então, terapias que a gente chama de anti-aging é proibido. Eu recebi essa carta do Conselho Federal de Medicina, em que ele diz que eu não posso trabalhar contra o processo de envelhecimento. Claro que eu posso. É óbvio que eu posso. Se eu estou aqui, se os médicos estão para te fornecer qualidade de vida, por que não fazer isso? Sem falar que eu quero que você fale da questão da atividade física, que você não tudo. fazia. E aí, o que aconteceu? Eu vim de baixo, eu precisava crescer, eu sempre fui cobrada muito na minha vida. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade, vendendo revistinha, tipo Avon, só que era de roupa, de porta em porta. E aí eu ficava feliz quando eu batia a minha cota e chegava pelo correio os brindes. Não era dinheiro, era brinde. E eu ficava feliz porque eu sempre fui uma pessoa de procurar mais e mais e mais e alcançar sempre mais e mais e me desafiar. Então eu fui crescendo com aquilo ali e sabendo falar com as pessoas. E final de semana, meu pai e minha mãe tinham uma merceariazinha que vendia legumes, e eu ia para lá final de semana, fora da escola, para ajudá-los. Embrulhei muito alface, embrulhei muito ovo, vendi muito bolo de cenoura que a minha mãe fazia de madrugada, fazia conta assim, não tinha calculadora não. Então eu digo assim, na minha vida eu aprendi sempre a fazer conta de somar e multiplicar, dividir e diminuir nunca. Então eu cresci com isso. E quando você cresce se desafiando, a vida é um desafio para você. E eu sempre trabalhei, e o meu marido também sempre trabalhou muito, e a gente cresceu, né? Hoje eu não sou mais casada, não por causa de algum problema que foi no casamento, mas talvez por uma mudança de estilo de vida que eu estava precisando, exatamente porque eu vivi muito fechada, e agora era a hora de eu respirar. Então eu precisava sair disso, mas nós somos muito amigos. Meus filhos me apoiaram nisso tudo, somos felizes, cada um no seu lado, mas ao mesmo tempo em conjunto. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque a gente também tem que procurar o que é bom para a gente. E às vezes também sair daquela zona de conforto. Então também isso aconteceu, mas eu estou bem e assim continuo crescendo. Então, voltando ao crescimento. Trabalhar, família, hospital, medicina, não é uma coisa fácil. Vieram os 3 filhos e eu junto com ele, nós fizemos um patrimônio e eu era exemplo de crescimento para ele e ele exemplo de crescimento para mim. E ao término, a gente se agradeceu porque a gente se ajudou e até hoje a gente se ajuda. Então nós sempre fomos exemplo um para o outro e sempre fomos desafiadores um para o outro. Isso é muito interessante. Então, o viver naquilo dali, às vezes você se anula. E quando você precisa olhar para você, você entra no período em que os seus declínios hormonais acontecem. Aí você fica desanimada. É a hora de você reagir. Cadê a sua reação? Você está cansada. Eu falo que eu não tenho memória muscular, que eu nunca tive memória muscular, porque eu nunca tive tempo de fazer exercício físico. Primeiro, porque eu nunca tive dinheiro para começar lá na adolescência, fazer balé, fazer isso, fazer aquilo, eu tinha que estudar. E a minha mãe falava, você tem que ser alguém. Você não vai lavar a louça, nem limpar chão, você vai sentar e estudar, pode deixar que eu faço. Então, a minha mãe projetou em mim uma coisa que ela sempre quis ter. A minha mãe, se ela tivesse tido a oportunidade de estudar o que eu tive de oportunidade, porque eles proporcionaram isso, muita dificuldade, ela teria sido muito grande em qualquer profissão que ela escolhesse. Mas ela foi muito grande e continua sendo, porque, do nada, ela fez 2 filhos médicos. Uau. O meu irmão também é ginecologista. Cresceu muito numa cidade do interior. No interior a gente cresce muito rápido, e numa cidade maior, não. E vir para Brasília, para mim, também foi um desafio. E eu vim exatamente por causa dessa transferência de trabalho do marido. E aqui eu tive que crescer. Então, a minha vida sempre foi desafios. E eu comecei a fazer atividade física aos 42 anos. Quando eu olhei para mim e falei assim, que é isso? O que está acontecendo no meu corpo? A mudança era absurda. Eu comecei a ganhar peso.
a circunferência abdominal aumentou, as coxas, a flacidez começou a vir e eu vi o processo de envelhecimento acontecendo. E eu não queria aquilo, eu precisava de ser tratada. Então, quando eu fiz essa reposição hormonal em mim, que a escolha foi implante, eu vi nos primeiros 6 meses a qualidade de vida que eu ganhei. E eu falei, eu preciso trabalhar com isso. Então, na nossa vida existem os oceanos azuis. Existe um livro que eu indico, que é o quê? É uma oportunidade dentro do que você já faz, dentro da sua carreira, que poucos fazem. Ou que não estão vendo ainda, ou que não né? estão vendo ainda. Então, o meu oceano azul foi comigo mesma. Por que não tratar essas mulheres com hormônio e trazer qualidade de vida? Por que não me empenhar nisso? Na minha vida, eu tive vários oceanos azuis. E eu só descobri que eu tinha um oceano azul quando eu li esse livro. Eu falei, meu Deus, eu já faço isso intuitivamente. Dentro do que eu fazia, eu procurava caminhos que os outros colegas não faziam. Então, a terapia de reposição hormonal, ela te dá oportunidade para isso. E eu comecei a atividade física. No primeiro mês, eu mandei o personal embora. Eu não quero mais você, pode ir embora. Eu não quero fazer isso aqui. E eu fiz 1 mês e mandei ele embora. Na semana seguinte, falei, volta, eu preciso de você. Então, existe uma resistência, sim, à atividade física, existe uma resistência à mudança de hábito de vida, porque aquilo que você está acostumado a fazer, a mudança, se trouxer dor, se trouxer incômodo, você não persiste. E a persistência é o que é importante. Então, você que não faz atividade física, não é a parte estética que a gente está procurando, é a parte de qualidade de vida, que a longevidade é muito grande, e você precisa ter qualidade nessa longevidade, senão não justifica. O que adianta você chegar a 70 anos de idade com demência, com a pele despencando? Não adianta. Com osteopenia. Dores, com osteopenia, com perda de peso, porque você está perdendo músculo. Você não está perdendo gordura, você está ganhando gordura porque você está perdendo músculo, que faz parte do processo de envelhecimento. Então, você tem que sair dessa zona de conforto, sair do seu sofá e agir. E a partir do momento que você age, vê resultado, você quer mais resultado. É igual dinheiro. Você está num caminho, ganhou dinheiro. Aquele caminho foi bom, está fazendo dinheiro, você vai continuar. Você vai trabalhar mais, você vai fazer aquilo crescer. Então, quando você começa a ver os resultados em você, você quer melhorar. É onde você vê que está tudo valendo a pena. O que não vale a pena é se arrepender do que deixou de fazer. Sim. Você pode fazer e se arrepender depois, mas você tentou. Agora, se arrepender sem ter tentado é pior. É frustrante. Né? Às vezes você vai num caminho achando que vai dar certo na sua vida e dá errado. Você vai se arrepender do que fez? Não, você fez. O pior é se arrepender aqui sem ter passado por aqui e ter tentado mudar isso. Então, essa preguiça, aliás, foi até um videozinho que eu fiz, eu estava agora na África, em Seychelles, na ilha, e eu faço um vídeo na piscina, que eu coloquei nos stories, e pergunto assim, e você? Gosta de fazer atividade física? Está com preguiça? Aí 80% responderam que estavam fazendo atividade física. Uau. Mas 20% não estavam, por preguiça. Essa preguiça pode custar muito caro. Porque vai vir a perda óssea, vai vir a parte cognitiva. Você acredita que foi uma... Independente do nível social ou da educação, tem coisas que realmente nós não somos e não fomos instruídos. E eu realmente também sempre, né, não fui e não sou ainda a dar atividade física. Você vê o quanto a gente sempre, né, discutiu e brincou sobre isso. Eu não sabia que a musculação, inclusive, faz bem para os ossos. A musculação libera hormônios, principalmente os hormônios do bom humor. O meu dia é muito pesado, né? Trabalhar com hormônio não é fácil, porque cada organismo vai reagir de um jeito. É bom para uma, é ruim para outra, essa dose está demais para você, essa aqui está boa, essa está baixa, eu preciso ajustar.
E nisso tudo aí, muita coisa vai acontecendo. E eu preciso fazer esses ajustes. Então, cada paciente que entra ali me trazendo uma queixa, eu tenho que parar, pensar, ler a história toda, reformular, fazer, trocar a via. Cansa. Eu chego no fim do dia exausta. E às vezes tensa, dores nas costas e até mal-humorada. Porque o dia foi pesado. Então tem dias leves e tem dias pesados. E cansada. E eu saio já com a roupa da academia, direto para o carro, direto para a academia. E chego lá para o meu personal, ele falou assim, o dia não foi bom, né? Eu falei, não, não foi. Mas a gente vai sair melhor. É impressionante. Eu entro com dores, eu saio sem uma dor. Eu entro às vezes de cara fechada e eu saio sorrindo. E a musculação que é importante nesse momento, né, É a Renata? musculação. Falar que faz caminhada e atividade física, eu falo para o paciente assim, olha, caminhar, você pode até caminhar, mas se você quiser assistir televisão, assiste na hora da caminhada. Porque não está valendo nada. Eu preciso do seu tempo de caminhada para você levantar e ir para a musculação. Não fala para mim que você não tem tempo, não. Se você tem tempo de fazer a sua caminhada, tira a caminhada e vai para a musculação. E não é a atividade aeróbica que a gente precisa nessa idade. É a atividade de construção de massa muscular. Atividade aeróbica é ótima, não estou falando para você não fazer. É ótima. E é prazerosa? É até mais prazerosa do que a musculação, porque não tem dor, né? A musculação, para você ter a massa muscular, você precisa lesionar o músculo. Para você lesionar o músculo, é carga, é repetição, é ordem. Por isso a importância de um treinador com você. Às vezes o paciente vai lá para a atividade física dele sozinho na academia, está poupando dinheiro? Acho que não. Está perdendo dinheiro. Porque quando você faz a coisa certa com um bom profissional, você vai ter um resultado muito mais rápido do que você ficar ali tentando sozinho e não vendo o resultado. E quando você não vê o resultado, você desanima. E quando você está com um profissional, você vê resultado. É a mesma coisa de fazer uma dieta sozinho, uma dieta com um nutricionista. E outro dia, até numa das entrevistas aqui, e agora você fez essa compensação entre o tempo de TV e o tempo da caminhada, opa, então vai para a musculação. Nessa questão de compensações, tudo é caro. Ah, mas a terapia hormonal é muito cara. Ah, mas o personal é caro. Fazer nutricionista também é caro. E aí, quando a conta chega, é muito maior do que se você tivesse investido. E uma outra médica, gineco também, falou, Carol, esse assunto sobre o quanto a população poderia ter a questão da reposição hormonal, que é muito difícil, porque precisa muito e não tem isso gratuito no governo, ela falou, mas as pacientes chegam lá com iPhone. Sim. Sempre atualizado. É caro para isso, mas é a prioridade, né, Rê? É, exatamente. Então, assim, é a hora que você vai chegar com a sua caixinha de remédio, né? Para mostrar o que você está usando. Aí vai vender o remédio para recuperação da massa óssea. Sem falar... O analgésico. Verdade. As consultas à ortopedia, as fisioterapias, que não vão te levar a nenhum lugar. E o processo todo de envelhecimento. Aí os cremes, né? Gente, se a indústria farmacêutica dependesse de mim para vender cosmético, falia. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho uma base no meu armário que eu guardo de símbolo, que eu comprei aos 15 anos de idade. Se eu usei essa base na minha vida 3 vezes, foi muito. Eu não tenho base, eu não tenho pó compacto, eu não tenho filtro solar, eu não tenho creme. Se você abrir o meu armário, tudo amostra grátis, vencendo. Aí eu falo assim, gente, está vencendo, deixa eu passar aqui. Mas já venceu. Aí as pessoas me perguntam assim, o que você faz para a sua pele? Quem é seu dermatologista? Preciso? Faço terapia de reposição hormonal. Isso não é colágeno tomado. É estrogênio. É estrogênio. Uau! Filtro solar, quando eu uso, é na piscina, porque talvez vai ficar muito vermelho o rosto, mas eu não passo filtro no corpo. E aqui, quando eu vou para o sol, porque no meu dia a dia, nem isso. Não que ela esteja dizendo que não é para usar filtro solar, mas que o resultado, né, Rê, do que você tem, de como você está... Não, e outra coisa, falo da sua alimentação também, porque quando a gente vai almoçar junto é uma confusão.
Fala da disciplina com a sua alimentação. Vamos só voltar um pouquinho no filtro solar. O filtro solar ele é para ser usado nas áreas mais sensíveis, mas não no seu corpo todo. Tá? Porque ele também tem substâncias ali, e metais pesados, que você está passando na sua pele. E outra coisa, a gente precisa de raios solares. Passa nas partes principais, mas não todo dia, só quando você for expor ao sol mesmo. Não é aquela claridade que vai te envelhecer. O que vai te envelhecer é você comer mal. É você abrir a lata de refrigerante, o pacote de biscoito, o presunto, a salsicha, os embutidos, a lata. Isso é que vai te envelhecer. Não é o sol. Eu andei 2 anos no sol, porque eu trabalhei naquele médico de família. Uhum. Então, eu atendia em Planaltina, eu ia de casa em casa. E entrava nas casas e caminhava. Me vi muitas vezes correndo, porque lá não era asfaltado, no setor onde eu trabalhava, que eu cheguei em Brasília e estava esperando o concurso público, não era asfaltado algumas partes, aí vinha vento, sabe aquele furacãozinho assim de poeira? Uhum. Eu corria dele. E aí, à noite, quando eu chegava em casa, era poeira pura. Tá? Eu não usava filtro solar. Então, basta você equilibrar, você ter uma boa ingestão de água, você fazer atividade física, que você consegue rejuvenescer. Não é rejuvenescer, retardar o envelhecimento. Que a gente consegue fazer isso. E né? Com a terapia hormonal e também, com a terapia né? hormonal. Então, outra coisa, alimentos inflamatórios, né? Glúten é muito inflamatório. Um paciente com endometriose, quando você trata essa paciente pedindo para ela diminuir glúten e lactose, as dores somem. Você desinflama o organismo. E o que mais a gente tem hoje em dia são os alimentos inflamatórios. Quais são os principais, Rê? Os alimentos industrializados, né? O trigo, os alimentos processados. O açúcar processado. O mascavo não é ruim, mas o adoçante é pior do que o açúcar. Então, entre o açúcar e o adoçante, a gente fica com açúcar. Não tem muita coisa que é pregado hoje em dia para vender que faz mais mal do que o alimento natural. É aquilo que a gente fala, né? Se você abrir a embalagem, já está processado. Se você pegar da natureza, ele está natural. Então, você quer fazer uma tapioca, alguma coisa, rala a mandioca, rala a batata inglesa, faz lá na sua frigideirinha, faz na sua airfryer, você não precisa fritar. Você não precisa modificar o nutriente por uma fritura, por coisas que você está comendo na rua que você não sabe nem quanto tempo aquilo ali está frito. Né? Então, se você olhar, a doença começa dentro da sua casa. Sim. E se você não se alimenta bem, se você está no sobrepeso, quem vem com sobrepeso atrás? Seus filhos. Né? E aí vem a grande questão das mulheres. Vou correr, vou fazer crossfit, vou andar de bicicleta. Não é o aeróbico que a gente precisa, porque o aeróbico, depois dos 40 anos de idade, ele já é catabólico para a gente, porque nós não temos mais os hormônios construtores de massa magra que a gente tinha. Então, em vez da gente se ajudar, a gente está se prejudicando, porque você acelera a perda de massa muscular, porque você não está fazendo exercício de construção, você está fazendo exercício aeróbico, você está indo ao contrário, e aí você está feliz da vida. Fiz a minha corrida de 10 quilômetros, estou correndo 10 quilômetros 4 vezes na semana. Eu falei, para, se olha no espelho, você está envelhecendo, porque você está produzindo o quê? Radicais livres, você está oxidando o seu organismo, você está enferrujando. Diminui a sua corrida, não é para você parar, corra 2, 3 quilômetros, mas faça a musculação. Precisa do treino aeróbico? Precisa, faça. Eu não faço. Não faço treino aeróbico nenhum. É fazer, na primeira semana que eu sento na frente do meu paciente, você está cansada? Não, só fiz a corrida. Fiz o aeróbico, então eu não faço. Então, você quer construir saúde, é construção de massa muscular. Aí vem o quê? A terapia de reposição. Qual a via de administração? Quando o paciente está na sua frente ali, você tem que dar as alternativas todas que você tem. Nós temos os transdérmicos, nós temos o via vaginal, e nós temos os implantes. Efetividade, é lógico que o mais efetivo é aquilo que você entrega, sem ter barreira. Pele é barreira. Sua pele vai absorver? Você tem mania de passar creme.
Ah, mas eu passo depois do hormônio. Tá, aí você toma banho, mas no dia seguinte o resíduo ficou. E você passa o hormônio, vai entrar na sua pele? Não. Então, às vezes, eu pego o paciente lá, não, eu uso transdérmico há 5 anos, aí eu vou olhar o exame, osteoporose, osteopenia, olha o exame de sangue, não tem nada, mas o creme está lá prescrito. Ou seja, ela está alimentando a indústria da produção do creme, mas não está se beneficiando e está se enganando. E aí, quando você oferece o via vaginal, é ótimo, mas incomoda. Você imagina você colocar um creme vaginal toda noite, ou que seja, segunda, quarta e sexta. É igual aquele creme que a gente utiliza para infecção? É igual ao creme, é igual, só que é uma quantidade menor. Uhum. Tá? E assim, incomoda você sentir aquilo sair de repente, e aí você também perde nessa quantidade, porque sai, né? Ah, e o filme vaginal? Existe o filme vaginal. Algumas pacientes têm alergia ao produto e à colocação diária. Ah, e agora o que a gente tem? Via oral? Nunca. Só progesterona. Então, o remedinho que você compra lá na farmácia, tibolona, não é hormônio de verdade, é hormônio sintético. Passa na farmácia agora e compra. Não precisa de receita, não. E ele aumenta o espessamento do endométrio. Cadê a preocupação com o câncer de útero? Fala do câncer de mama, mas não fala do câncer de útero. Mas vende 30 anos de anticoncepcional para o paciente e está lá, aumento da incidência de câncer de mama. E o anticoncepcional, que anula o seu hormônio natural, já propicia o quê? Perda de massa óssea. Paciente de 40, 45 anos de idade chegando com perda de massa óssea, sem nem ter ainda a menopausa, mas o quê? Anulou toda a função ovariana com o uso de anticoncepcional. E o que está mais comum agora acontecendo é a parte de memória. Há 1 ano, mais ou menos, eu tenho percebido que aumentou a queixa de perda de memória. Não sei se teve relação com a doença Covid. Vacinas, não deu tempo de testar tudo isso e foi feito de urgência. Então, muita coisa aumentou, inclusive os casos de trombose pós-Covid e pós-vacina. E não é dito na mídia, não pode, né? É polêmico, não deu tempo, são processos contra laboratório que já estão acontecendo. Então, não deu tempo nem dessa vacina ser testada. Por que você fala com tanta tranquilidade sobre assuntos polêmicos? Uhum. Eu acho assim, para provar que eu estou errada, no meu dia a dia eu estou vendo, é evidência. Existe a medicina de evidência, né? Que o próprio conselho não aceita. Mas você vê que o paciente melhora, o paciente volta a dormir, o paciente sai do quadro depressivo. Ah, mas não existe estudo. Não existe tudo aqui no Brasil. Eles não aceitam os estudos fora. Ozonioterapia. Até hoje não é aceito no Brasil. E existem estudos e estudos de ozônio. Plasma. Tudo feito fora, comprovado. Dr. Elcimar Coutinho aqui no Brasil com vários estudos hormonais e não é aceito. Como que não tem estudo? E as evidências todas? Cadê a preocupação? Saiu um remédio novo agora. Mais um hormônio. Que você chega na farmácia e você compra. Cadê a preocupação com câncer de mama? Estrogênio, Lenzeto. Mas você não acha que, pelo menos o que eu tenho visto aqui no consultório, quando há alguma contravenção ou uma ideia contrária, eu ainda não ouvi falar nem da progesterona, nem da gestrinona, que eu nem sei se é diferente a gestrinona, a progesterona, o estradiol, ok. Agora é a questão da testosterona. Esse é o concurso da confusão. Na verdade, é o concurso da confusão quando ele é usado de maneira errada, né? Porque a testosterona sempre existiu no organismo feminino. Só que a gente produz um nível menor. Então, lá na nossa referência feminina é de 20 a 70. Grande parte dos pacientes chegam com 18, 20, 15, 7, 2,5. Aí eu falo assim, você está com 90 anos de idade, libido zero, energia, disposição, falta de memória, zero.
Aí você vai fazer a reposição de testosterona, você joga aquela testosterona ali para 70, 80, um pouco acima do fisiológico, e você traz toda a qualidade de vida para a mulher. Agora, se você joga uma testosterona para trazer para a mulher níveis de 300, 400, aí você vai ter efeitos colaterais. Então, é aquele negócio. Você pega o que traz de ruim e potencializa. Aí joga na mídia. A testosterona é a grande vilã. Não é. Tudo é vilão se você usar errado. Em hormônio, menos é mais. Agora, a gestrinona, ela é polêmica. Ah, o chip da beleza, né? Uhum. Por que é o chip da beleza? Porque ela é construtora de massa muscular. Sim. Se você fizer atividade física. Coloca uma gestrinona e senta numa poltrona. Nada vai acontecer. Dentro da ginecologia, a gestrinona é tratamento para muita coisa. Para endometriose, para dores na mama, para fluxo menstrual aumentado, para contenção de sangramento de mioma, para perda de energia, disposição e força, gestrinona é usado. Não é vendida como contraceptivo. Não é vendida como contraceptivo, mas ela também faz a contracepção. Por quê? Porque se você abaixa o estrogênio e você leva à ausência de menstruação, você não tem nem ovulação. Se você não tem ovulação e não tem a construção do sangue porque não tem o estrogênio atuante, e você entra na ausência completa de menstruação, é um contraceptivo. Mas ninguém vende como contraceptivo. Por quê? Porque o paciente precisa chegar nisso. E a gente não pode falar para o paciente e deixar ele solto achando que colocou gestrinona está na contracepção. Mas ela também é. Então, irregularidades menstruais, dores de cabeça, enxaqueca relacionado a estrogênio predominante, tratamento, gestrinona. Eu tenho paciente lá que não tem mais enxaqueca, porque usa gestrinona. Agora, são pacientes que, se eu falar para ela assim, olha, vou colocar esse implante de gestrinona aqui para a sua TPM. Por que ela melhora a TPM? O que é a TPM? É uma predominância de estrogênio. Eu abaixo o nível de estrogênio, eu abaixo a irritabilidade. E aí é aquela menina que eu falo assim, vai para a academia, você não está malhando? Seu corpo vai mudar. E aí o que ela vê? Melhora da celulite. Por quê? A celulite é dependente de estrogênio é inflamatório. A celulite melhora, a massa muscular se constrói, ela começa a ter um corpo definido, a perder peso. Mesmo que já seja uma flacidez de... Mesmo que flacidez de pele é diferente. Flacidez muscular é outra. Então, ela melhora o quê? O tônus muscular, ela melhora a celulite, ela melhora o contorno corporal dela. Por ser um hormônio de predominância androgênica, ela sai daquele violãozão e fica mais retinha. Então, até o contorno corporal dela melhora. Quando eu falo na flacidez, independente da idade, você consegue começar a construir músculos, que é justamente nesse ponto que eu me assustei. Sim. Quando a gente lá atrás se conheceu, que você falou, não, eu comecei a malhar... Aos 42. Então, onde eu falo... Mas sempre foi magra também, né? Então, vamos lá. O que é ser magra? Ter o peso de acordo com a sua altura? Em média... Teoricamente seria isso, okay, né? Então, eu tenho 1,65 m e aos 42 anos eu tinha 57 quilos, não é bom? Sabe quantos por cento de gordura? 33. Absurdo. O ideal da mulher é abaixo de 24%. Ou seja, eu era uma falsa magra. E onde estava essa gordura? Quadril e abdômen. Porque nós somos mulheres. Então, o corpo feminino, a predominância de contorno corporal dependente de gordura é quadril e abdômen. A partir do momento que você entra com um hormônio androgênico, que você diminui o estrogênio, seu contorno corporal muda. Por isso que a gestrinona te dá um contorno corporal melhor, porque baixou o estrogênio, então você fez isso. E aí você fica mais retinha, você fica mais bonita. E por ficar mais bonita, é chamado de chip da beleza. É um apelido que traz esse benefício se você fizer uma alimentação adequada, se você for para a academia, se você colocar a dose certa. Porque se você exagerar também, tem os efeitos colaterais, como todo remédio tem. Né? Então você vai ter o quê?
uma distribuição de massa muscular masculina? Se você fizer o excesso, sim. Você vai ter um aumento de clítoris? Se você fizer o excesso, sim. Alteração de voz? Sim. Assim como a testosterona. Tudo que é o excesso vai ter reflexo. Olha a sua voz. A minha voz não é alterada. Nem pelos. Nem pelos. Eu tenho 15 anos de uso de hormônio em mim. E eu tenho orgulho de dizer, eu fui o meu projeto piloto. Então, hoje, eu de biquíni, a minha pele, o meu cabelo, o meu vigor, a minha energia, a minha disposição, está relacionado a hormônio, está relacionado à atividade física, a hábito de vida, a mudança de alimentação. Não que eu comia errado, nunca comi errado, mas eu melhorei. Então, você começa a selecionar as coisas. Lógico, você vai viajar, você vai abrir mão de... Lógico, né? Sim. Ninguém é de ferro, tá? Então, e a partir do momento que você cria hábitos, que você torna aquilo ali repetitivo, você passa a ser uma rotina sua, depois você não consegue mais ficar sem atividade física. E ela não marca nada, pode ser o que você quiser com ela. Esse horário não, é a minha atividade física. Exatamente. Às vezes eu tenho um jantar de laboratório, de alguma apresentação, de algum medicamento, a gente tem muito isso, né? Eu falo assim, ó, vou chegar de roupa de academia. É top, calça, eu ponho um casaquinho por cima, fechou, tô indo. E chega todo mundo lindo, perfumado, chique, e eu, suada, cabelo de qualquer jeito, mas fiz minha atividade física, feliz. E eu entro na sala e sento e aprendo como todo mundo. Eu não preciso estar linda, cheirosa, maravilhosa, nem com a bolsa de grife do lado. Não, é a bolsa da academia, ficou no carro, eu chego com a minha chave na mão e acabou. Ponto. Ponto final. Prioridades. Prioridades. Qual horário que você acorda e quanto você dorme? Horário que eu acordo, 6h30 da manhã, sempre. E o meu cachorrinho sabe que eu acordo essa hora. Então, se eu tentar passar, ele pula na minha cabeça. Então, ele já me acorda essa hora, né? Dormir. Se eu deitar 10h30, 11 horas, eu durmo. Mas, normalmente, eu tenho sempre uma coisinha para fazer. E aí, às vezes, eu vou dormir 11h30, meia-noite. Então, eu durmo, em média, 6 horas, que é pouco. É muito pouco. Tenho que corrigir isso. Mas tem tanta coisa para fazer, não cabe no dia, né? E aí a gente fica querendo dar conta de tudo. Mas o ideal é que se durma de 7 a 8 horas por dia, que é um hábito saudável. E, falar em sono, vamos lá. Demência. Quando começa a cair a sua qualidade de sono? Quando você tem um desequilíbrio hormonal. Porque um hormônio que ajuda muito nesse equilíbrio é a progesterona. E aí você começa a ter acordar de madrugada, custar a pegar no sono. E aí, onde é que você vai? Zolpidem, Rivotril. Melatonina até é bom, mas o problema não é a melatonina. Você não está com deficiência de melatonina, você está com deficiência de outros hormônios. Muitas vezes a melatonina, às vezes, ela até dá uma ressaca no paciente. Então, você tem que individualizar, né? E aí, quando você não dorme bem, você vai para um remédio desse. Aí é o Donarém, é quetiapina, psiquiatra. Aí ninguém lê a bula, né? Ganho de peso, aumento de depressão, demência. Usuários de Zolpidem e Rivotril de longa data pode colher demência no futuro. E já colhe. E já chegam lá com esquecimento. E para você reverter isso? É muito difícil. Se você equilibrar uma paciente, ela volta a dormir. Às vezes só dando a progesterona. Nossa, eu tive noites maravilhosas de sono. Eu voltei a dormir. Hormônio. E quando você não dorme, o que acontece? Você desequilibra o cortisol. Então, uma coisa vai puxando o outro. Você acorda cansado, você acorda fatigado. E aí você quer chegar em casa e quer dormir. Você dorme? Não consegue, você está ligadão. Por quê? Por quê? Porque você está com alto nível de cortisol pelo estresse do dia, que está tentando compensar todo aquele cansaço. Tua adrenal está te dando cortisol para você aguentar chegar no fim do dia. Você chega no fim do dia com ele aqui. Como é que você vai dormir? Se ele precisa estar aqui para baixar, para dormir. E aí, um dia após o outro, você está num cansaço, você está chegando naquele ponto que aquela glândula adrenal está produzindo tanto cortisol. Porque o cortisol, o que é? Ele é um hormônio que responde ao que você precisa.
Então, se eu estou aqui agora e eu vejo uma pessoa cair, imediatamente eu vou tomar uma ação. Quem fez isso? Meu cortisol. Foi ele que me jogou para lá. Então, eu vou fazer assim, ó, e vou lá. Se eu tenho uma rotina pesada na minha vida, e eu não tenho válvula de escape para isso, eu não tenho uma atividade física, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho uma atividade lúdica, eu não tenho lazer, eu só estudo, trabalho, que era o que eu estava com burnout, meu cortisol é aqui. Chega uma hora que essa glândula para de produzir, é igualzinho diabetes. Você vai comendo, você não faz atividade física, você produz insulina para jogar no sangue, para baixar o carboidrato, porque você precisa estar com a glicemia boa. O pâncreas começa a produzir insulina para baixar o carboidrato. Carboidrato vira o quê para ser depositado? Gordura, triglicerídeo. Aonde vai ser depositado? Fígado, paredes arteriais, cintura, gordura visceral. E você começa a engordar por causa de quê? De estresse elevado, de cortisol elevado. Cortisol alto aumenta a insulina. Insulina alta aumenta a obesidade. Obesidade aumentando, aumenta a inflamação. O maior risco de câncer de mama e de câncer de maneira geral é a obesidade. Você está vendo de onde começa? Não é o hormônio. O hormônio te dá o quê? Qualidade de vida para você levantar, para você ir para a academia, para você se alimentar bem, para você construir massa muscular, para você emagrecer, para você baixar a insulina. Quando você faz massa muscular, você não precisa de insulina para aquilo que você comeu, porque o músculo está aberto. Se você comer carboidratos bons, o pâncreas não dispara a insulina. Teu músculo está aberto, aquele carboidrato entra, não vira triglicerídeo e você emagrece. Para você emagrecer, você precisa construir massa muscular. Por isso que eu falo que o aeróbico destrói músculo e você engorda. Você está... Perdi peso. E músculo que você perdeu, meu bem. Você não perdeu gordura. Ao contrário. Se você acompanhar direitinho, você vai ver que seu percentual de gordura nem mudou, mas você perdeu peso. A custas de quem? De músculo. Rê, por que tem pessoas, principalmente nessa fase do climatério, que tem uma necessidade de doce enorme e à noite? Vamos lá. Doce traz prazer. Você está com estrogênio elevado, estressado, tenso. Quando você come um doce, o que acontece? Alivia. A ansiedade gera a necessidade de você buscar algo que te traga prazer. Você vai buscar algo que te relaxe. Pessoas inteligentes, pessoas que abrem a visão, vão buscar esse prazer aonde? Na atividade física. Na atividade física, porque libera endorfina. Os mais acomodados vão aonde? No doce. Abre o potinho, come o docinho. É prazeroso? É. Mas a atividade física é muito mais prazerosa ainda. Não estou falando que você precisa de parar de comer doce. Mas as pessoas que têm ansiedade têm compulsão alimentar. Compulsão alimentar remete ao doce, não remete ao sal. E pessoas estressadas com cortisol, fadigado como eu era, precisam de quê? De sal. Eu só almoçava e jantava com saleiro do lado. Por quê? Porque se meu cortisol tinha acabado, quem ia controlar a minha pressão arterial, que vivia no chão com hipotensão? Quem é que controla também a resistência dos vasos? O cortisol. Meu cortisol era baixo. Quando eu levantava da mesa, a minha pressão fazia assim. Quando a pressão baixava, o reflexo o que era? Taquicardia. O coração tinha que bater mais rápido para compensar, para elevar a pressão. E quem é que ia compensar essa resistência vascular, se eu não tinha cortisol? Por isso que eu vivia comendo sal, por isso que a minha pressão era sempre baixa. E quando a pressão abaixa, o que você tem? Sonolência durante o dia. E você tem o quê? Perda de memória. Abaixa o seu nível de tensão. Cansaço. Entendeu? Falta de concentração. Falta de concentração. Então, às vezes, não é sempre, mas às vezes eu coloco cortisol. Eu faço reposição de cortisol em implante em mim, mas não são todas as vezes. E eu sei quando ele está baixo. Quando eu entro numa fadiga e eu vejo que eu estou precisando do cortisol, eu vou lá e coloco. Mas é impressionante. Na primeira semana, eu sou outra pessoa. O hormônio que age mais rápido é o cortisol.
num implante. Agora, trabalhar com implantes hormonais, o que é isso, né? Por quê? Porque existem aquelas pessoas que estão trabalhando pela parte estética, existem pessoas que procuram a gente para isso. Não é que é proibido você se preocupar com isso. Você pode fazer, mas desde que você faça num nível adequado, porque senão você vai ter os efeitos colaterais. E existem aquelas pessoas que se empolgam demais e querem o quê? O excesso do hormônio. Assim como tem paciente louco, tem médico louco. Aí os médicos loucos e os pacientes loucos fazem o quê com quem faz bem? Derruba todo um tratamento, derruba tudo que estava de bom, proibindo que veio aquela questão do ano passado. Mas hoje, tudo que acontece lá no Instituto, virou Instituto, né, Rê? Virou Instituto. Instituto Renata Gouveia. Sim, o Instituto, ele era para ter, assim, muitos médicos, mas a maior dificuldade que eu tenho é arrumar colegas médicos que trabalhem dentro de uma linha adequada, né, que tenham paciência de sentar ali e esperar o paciente. Então, eu cresci porque eu estava com 2 filhos na medicina. Hoje eu só estou com um não conseguiu terminar, não se adaptou, né? Então, assim, foi mais um desafio para mim. Eu estou segurando tudo isso até esse filho se formar, porque eu também preciso relaxar um pouquinho, né? Descansar, né? Descansar um pouquinho, né? E assim, quando os meus pacientes chegam lá e eles me ajudam nessa terapia de reposição hormonal, porque eu preciso que eles sejam colaborativos, eu vou fazer minha parte. Mas se você não fizer a sua parte, a gente não vai sair do outro lado. Então, muitas vezes, a dificuldade eu tenho contraindicação de usar hormônio. O meu médico falou que eu não posso usar hormônio. Não pode por quê? Vamos ver qual é o motivo? Existe motivo? Ok, vamos para outra linha. Mas não é ficar sem hormônio. Existem alternativas nesse caminho aí. Não é pegar e colocar um selo, um carimbo, fechou, você não pode usar hormônio. Não é assim. Tem tudo um viés, uma coisa que você pode melhorar. Não posso esse, mas eu posso esse. Isso é importante. Sim, até porque você trouxe uma gama de possibilidades, de adequações que só quem tem experiência, estudou. E outra, né, gente? Se fosse ou proibido ou estivesse fazendo mal, é o que a gente faz aqui no consultório aberto, né? Nós analisamos RQE, CRM, e aqui a gente incentiva vocês a justamente buscar por médicos que têm coragem, primeiro, de abrir a porta do consultório e como eu vou estar trabalhando há tanto tempo se eu estivesse fazendo algo que é contra. Agora, vamos lá. Tem muita gente muito boa, cheia de diploma, cheia de certificado. E daí? Papel não traz atendimento. Não, Rê, mas quando eu falo disso, é diferente. Porque, inclusive, num dos vídeos, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir, eu não te mandei ele hoje cedo, vou te mandar, a medicina, principalmente, tem pessoas atuando sem serem médicos. Né? Teve aquele caso de Manaus, é justamente isso para que a pessoa possa pesquisar. Sim. Não uma Agora, olha só, o que está acontecendo com a medicina? Ela ficou banalizada. Tem gente que não faz nem residência. Pós-graduação, residência, uma especialização, tudo tem que ser reconhecido. O que é a pós-graduação? É uma especialização em que você senta lá 1 ano, 2 anos e você tira o seu certificado. O que é a residência médica? O título residência médica. Pós-graduação lato sensu. A definição de residência médica é pós-graduação lato sensu. Um fato do médico não ter a residência médica, mas ele tem uma especialização, hoje em dia a gente tem várias pós de endocrinologia, de geriatria, de ginecologia, né? E tem a residência médica. Qual é a diferença? Nenhuma. Não tem diferença, são especializações. Mas deixou-se de reconhecer muita coisa. Diferente de cursos de fim de semana. Não estou falando isso, estou falando de especialização. Tá? Então, assim, tem essa preocupação, sim, mas o que está acontecendo com a medicina hoje? A biomedicina veio, colocou a mão em tudo e a medicina fechou o olho. Porque tem biomédicos hoje fazendo coisas que médico faz. Os implantes faciais, os tratamentos estéticos, coisa que era da abrangência da medicina, os botox, o não sei o quê.
estão sendo feitos. A questão da enfermagem, da fisioterapia, então ficou tudo muito abrangente para todo mundo. Então isso prejudicou demais, inclusive o paciente já chega para você com um diagnóstico que ele leu lá no Google da inteligência artificial, ele já chega com o diagnóstico dele mais ou menos com o tratamento do que ele deve ser feito e de onde está vindo tantas informações, né? Às vezes a informação não tem conteúdo bom. Outra polêmica é essa questão. Até em uma das entrevistas eu conversei sobre isso. E, claro que de uma forma muito imparcial, mas aí vem o biomédico. E esses profissionais também são profissionais da saúde e tem um conselho que os reconhece e que diz, até aqui você pode ir. Aí vem um, fala reserva de mercado, aí vem um médico e fala, mas na hora que dá o problema não sabe corrigir. Como é que se chegaria num denominador comum do que é de direito de bons profissionais que atuam no que a formação deles permite? Então, aí é uma questão de conselhos. Eu acho que o Conselho Regional de Medicina ele deveria sentar mais perto do Conselho de Biomedicina, do Conselho de Fisioterapia e ver o que está acontecendo dentro dos cursos. Será que está sendo uma bagagem suficiente para eles pegarem e atuarem nisso? Se está, ok. É uma fiscalização. Se está, ok, está liberado. Mas será que está existindo isso? Não creio que esteja existindo isso. Os conselhos não trabalham em conjunto. Eles trabalham se brigando e não vendo a convergência do bem-estar do paciente. Tá? Por exemplo, por que eu falo da indústria farmacêutica que quer vender remédio? Porque você chega lá no balcão, você compra o hormônio feminino estradiol, você passa, a minha vizinha está usando, os calores dela pararam, minha vizinha está usando, ela está dormindo, eu vou comprar também. Aí ela já tem um câncer de útero instalado. Ou não tem, mas ela é obesa, ela é diabética, ela é fumante, ela está com calores, a vizinha está usando, me dá aí um hormônio feminino. Qual que você tem? Ah, eu tenho o Sandrena Gel, eu tenho o Estreva Gel, eu tenho o Estrogel, eu tenho o Lenzeto, qual que a senhora quer? Ah, me dá um melhor aí. Ah, isso aqui acabou de sair. Ah, como é que você usa? Usa assim. Cadê a progesterona? Cadê o exame de mamografia antes de você usar o hormônio para ver se pode? Cadê a receita médica para vender o estrogênio? Cadê a receita médica? O antidepressivo precisa da receita médica. O antibiótico precisa da receita médica. Por que o hormônio que tanto causa câncer não precisa da receita médica? Por que você chega lá e compra Angelique? Por que você compra Natifa Pro, Tibolona, Libian? Vai agora na farmácia que você compra. Cadê a preocupação com câncer de mama? Cadê a vigilância sanitária nisso daí? Eu falo polemicamente, sim. O que me revolta. Porque pegam coisas em quem está fazendo direito e esquece de olhar lá fora. E lá fora está vendendo. Está vendendo. Indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Você chega na farmácia agora, você compra um hormônio. Então, não tem uma preocupação com câncer. Não tem uma preocupação com trombose. Tem uma preocupação de vender. Tá? E a partir do momento que você recupera a massa óssea num paciente, você deixa de vender o residronato, o alendronato. Você deixa de vender anti-inflamatório para as dores articulares. Você deixa de vender pregabalina para fibromialgia. Você deixa de vender Zolpidem, Rivotril, voltou a dormir. Você deixa de vender Ozempic porque ela não está engordando. Por quê? Porque ela foi para atividade física, porque ela fez alimentação, porque ela está com reposição hormonal, porque fez massa magra. Está dando conta. Olha, né? Quanta coisa você deixa de vender? Cadê a preocupação com o câncer? Chega agora e pesa um hormônio na farmácia. Não tem preocupação. Tem preocupação em vender. Essa é a preocupação. Então, quando um paciente chega em você, a terapia de reposição é cara. Não é. Caro é você adoecer. Porque agora você está poupando.
não está fazendo sua atividade física como profissional, não está fazendo sua nutrição como profissional, não está fazendo sua reposição como profissional. Daqui a pouquinho você está no ortopedista, no endocrinologista porque está obeso, no geriatra porque está demente e dando trabalho em casa. Aliás, eu assisti uma entrevista hoje que você me mandou da médica Dágila. Fantástico. Amei. Adorei. Porque a gente tem que se preocupar com o envelhecimento a partir dos 30 anos de idade. A gente já envelhece. Entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa polêmica, eu sou uma pessoa, no meu jeito de falar, agressivo. O que eu tenho que falar, eu falo. Se eu estiver errada, que me corrija. Mas se eu estiver certa, eu vou defender até a última gota de sangue, eu vou defender. Eu vou finalizar, até porque ela tem que sair. O Alan já veio aqui pedindo para olhar o horário, até porque foi sensacional. Eu não tinha dúvida que seria assim, mas eu vou finalizar corrigindo algo. Eu não lhe acho agressiva. Você lá atrás, né, que a gente sabe muito bem, e não sou eu, né? Quem assistir essa entrevista, é só olhar as redes sociais dela, né, o quanto ela ajuda, o quanto ela se preocupa, o quanto você é humana, e quando você fala emagrece, se cuida. Eu hoje como escondidinho de batata doce com frango e melhorei várias coisas pelo cuidado, por você falar, ei, não tá bom, não tá legal. Então, o ser prática, diretiva, firme e forte, não quer dizer que você seja agressiva. Quantas vezes a gente falou, é tranquila, é delicada, olha a sua postura. Então, enxergue isso, assim como a gente enxerga. Muita gente vai sempre criticar ou chamar assertividade e não vitimização de agressividade. Me perdoe se eu estiver errada e alguém tiver algo diferente, porque todas as pacientes, as meninas que trabalham com você, trabalham há anos. Hoje você está saindo daqui para ir para uma festa, para algo. Que elas organizaram uma surpresa para mim. Será que alguém agressivo, será que seu salário é o maior do mundo para essas meninas ficarem com você, que estudaram, que se formaram? E assim, o que eu mais tenho orgulho lá é que elas entraram como simples secretárias, fizeram biomedicina, a outra fez auxiliar de enfermagem, a outra também, e elas cresceram lá dentro comigo, né? E eu tenho muito orgulho delas estarem comigo ali há 10, 15, 12 anos. Então, assim, é uma parceria, uma fidelidade, eu agradeço muito, porque elas aguentam muita coisa minha, né? E às vezes até o mau humor, pela carga de trabalho. De vez em quando a gente tem umas... Que é normal, é a vida acontecendo. Porque ao contrário disso, né, é alguém passivo. Não, gente, a comunicação, ela é necessária. Pessoas maduras e adultas falam a verdade e parar de enganar, de você estar com um colaborador, aqui dentro acontece isso o tempo todo, mas isso desde sempre. Eu chego, ei, isso está me incomodando, não dá para ver assim. Doenças emocionais são transmissíveis, se tem o tempo todo alguém reclamando, alguém que não quer se cuidar, o que não quer fazer nada, ou você simplesmente sai, ou você finge e fala, não é mais amigo, ou não, você fala. Ei, olha isso daí, olha como as coisas estão acontecendo. Então, eu acho que isso é muito mais amor do que agressividade. Tá bom. Aceite. Mas é o meu jeitinho doce de ser. E você é doce. Eu vou fazer o quê? Obrigada, viu? E volta, é uma honra ter você aqui. É uma honra conhecer uma mulher. Outra coisa, né? Olha o seu relacionamento com seus filhos. Será que uma mãe agressiva que está aí correndo ainda, trabalhando, auxiliando os meninos da forma que é, um ex-marido que super é amigo, então ela é um docinho de coco firme, é o que eu falo, né? É amor, amor firme. E, como sempre, vou deixar aqui na descrição onde encontrá-la. E para você, mulher, aqui nós tivemos várias opiniões, né, de profissionais. Para cada médico vai ter o seu paciente, para cada paciente vai ter o seu médico. Então, identifique-se, procure, pesquise, isso é muito importante. E uma coisa que você falou que vai ficar aqui, vou começar, vai ser mais um jargão aqui do consultório aberto, para de olhar para o papel e olha para o seu paciente. Se tem alguém te atendendo que não olha nem no seu rosto, alguma coisa tem de errado aí. Mais uma vez, obrigada
e com vocês. À disposição sempre, sempre não, mas de vez em quando. Quando eu estiver com tempo e não estiver viajando. E para você, até o próximo Consultório Aberto. Muito obrigada.